Olá, deixa eu ver se está gravando. Olá, começou. Olá, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Não importa muito o quanto que você está acessando esse conteúdo, que a gente está aqui com muita alegria, Sempre. disponibilizando nessa gravação, eu, Thaís e Anne Sophie, e a gente está aqui para mais um dia de formação, né? E hoje a gente fazendo um exercício prático, né? Onde a gente fez uma introdução sobre a permacultura para dizer mais ou menos o que é, como que funciona Uhum. aqui no Instituto, e hoje a gente vai utilizar essa ferramenta maravilhosa, que são as pétalas da permacultura, que é um dos exercícios que a gente faz, né, Sim. para poder visualizar o ponto que a gente está hoje, né, do espaço, e o ponto que Isso. a gente gostaria que ele estivesse daqui a um tempo. E daqui a um tempo a gente faz o exercício de novo e vai galgando, né, todas essas instâncias da vida. E Então ela vai tem crescendo. esse desenho em espiral, né? Eu só vou mostrar aqui rapidinho para o pessoal ver, né, pelo menos uma vez, qual que é a pétala que a gente, o que a gente está falando, né? Visualizar, porque uma vez que a gente utiliza essa ferramenta, você pode utilizar no seu espaço, na sua escola, no seu quintal, na sua casa. Então, é Qualquer um escala. exercício muito prático. Você já conhecia, já participou desse tipo de roda, assim, Anne, ou não? Não, eu tô empolgadíssima. Ah, isso é bom. Baseado no Centro Permacultural Fazenda Fazendo, onde a gente já tem um vislumbre de um espaço, né, com todo o apoio da associação, da ADERE, documentação. Você quer falar um pouquinho, Anne, como é que tá essa questão do espaço, para o pessoal saber também, às vezes, como que isso funciona, né? Então, Esse pedido. nós estamos com pedido de cessão de um espaço público aqui no município de Foz do Iguaçu. O pedido tá encaminhado, assim, e tá para conseguirmos essa autorização logo mais, se Deus quiser. E dentro nós temos com algumas estruturas existentes, né? Inclusive o prédio onde vai acontecer a partir da escola fundamental tá em ótimas condições e está existente, então não vai. Você sabe, quando você para pensar em termos de autorizações, de emissão de alvará e tudo mais, como você não está mexendo, você não está alterando as medidas e tudo mais, eu sei pela arquiteta do projeto que realmente não deveria ter grandes problemas e esse processo acaba sendo acelerado, né? Agora, quando você mexe, que se faz uma construção, uma alteração mais drástica, aí às vezes leva um pouquinho mais de tempo. Esse espaço ele tem a cara do centro escola pelas suas características, né? Devido ao fato que ele é perto de uma área de proteção ambiental, onde passa o Arroio Perfeio, que é um dos rios urbanos de Foz do Iguaçu, que não está nas piores condições, então a gente quer pegar ele e, tipo, prevenir qualquer tipo de degradação e, muito pelo contrário, trabalhar numa iniciativa embasada na sociedade civil para fazer a restauração, regeneração dele também, para até pensar em algumas políticas públicas que ele sirva de exemplo numa campanha chamada Adote um Rio, onde as pessoas que moram na sua área de influência têm esse sentimento de pertencimento, de zelo, de guardião, né? E que a gente possa transformar ele em toda a sua extensão, a partir da zona de nascente até a hora que ele desemboca no Rio Paraná, como um parque linear de interpretação ambiental, onde as pessoas possam vir e ter um banho de natureza, sentando um banco debaixo de um, sabe, de um cedro, de uma árvore local, assim, da nossa Mata Atlântica do interior, para poder reconectar, reequilibrar, centrar, alinhar, né? Então, e a nossa ideia é de tudo que a gente for fazer dentro do espaço concedido lá de 10 mil metros quadrados, onde mais da metade é natureza, respeitando essas diferentes pétalas, porque muitas vezes, Thaís, me corrija se eu estiver errado, quando tu fala permacultura, as pessoas acham que, é bioconstrução, mas Né? não só, Pois é. ou é só meio ambiente, não Não, é o só. planejamento, é o planejamento. Uma coisa que é legal, assim, perdão, só uma pausazinha, que eu acho que é legal você falar disso, né? E a gente aproveitar o gancho. É assim, a permacultura, ela trabalha com o design, né? E o que é o design do espaço, né? É você dar destino. Uhum. Design vem dessa palavra.
Então, quando eu penso no design, eu olho para o que tem abundante, principalmente, e dou um destino. Então, a bioconstrução é uma das coisas. Sim. E a permacultura se ocupa, né? Inclusive, assim, onde as pessoas vão dormir, né? Onde vai ser a cozinha. Esse é o desenho do fator humano, né? De onde que a energia tá, porque somos corpos energéticos, né? Temos a nossa capacidade de trabalhar, então é muito legal porque traz uma clareza dos próximos passos a longo prazo. Uhum. Então a gente não fica tão assim, meu Deus, por onde começar? Não, ó, tem por onde começar e tem ainda como você planejar ao longo do tempo, né? E eu sempre faço paralelo com a alimentação porque é meu nicho, é o que eu estou mais acostumado, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, né? Mas da mesma maneira que quando você quer mudar a sua alimentação, você está mudando seu estilo de vida inteira. Você não está só trocando, sei lá, carne por soja, né? É um exemplo horroroso, mas é isso que eu estou querendo dizer. Não é mera tweak, né? Você não está trocando isso por aquilo. Você está transformando a integralidade da sua vivência. Então, ali, a gente está querendo propor um exercício que eu estou, tipo, novata também, com a permacultura para mostrar como essa transformação de perspectiva se aplica a um exemplo concreto que é fazendo com que as pessoas fazendo com que as pessoas tenham assim um conhecimento, um entendimento melhor da nossa proposta através assim os seus atributos, né, físico e como que a permacultura olha para esses atributos e como que nós vamos interferir com a nossa energia criativa nesse processo para que a gente alcance os nossos objetivos de uma maneira orgânica, harmoniosa, né, em todos os planos. Então, você vai adorar, porque o espaço físico é uma das coisas, vai falar sobre as pessoas, fator humano, sobre educação, você vai amar. Bora. Então, bora lá. Se quiser abrir, então, a tela, Vou pode compartilhar abrir. o meu, tomara que funcione. Tu me avisa quando tu vê, porque eu só vou ficar no documento original. Você me avisa, tá? Tá bom, tá. Tô vendo. Estamos vendo aqui, ó. Isso. Entre Escola Permacultural, tá vendo eu escrevendo? Tô vendo, exatamente. Então, a gente vai começar com a pétala do espaço construído. Ok. Uhum. E aí, assim, eu vou falar o que tem nessa pétala. E aí, Anne, você complementa, né, contando o que vocês já imaginaram e vai escrevendo para a gente poder exercitar isso, tá? Então, para você que está aí assistindo, se você. Ai, perdão a tosse, gente. Se você for fazer esse exercício, você vai olhar para o que no seu espaço construído? A bioconstrução, né, as possibilidades de bioconstrução, os materiais para construção natural. Então você olha, às vezes tem muito eucalipto perto, tem um bambuzal, né? Tem duna, areia, né? Às vezes é um lugar que é areia. Então essas coisas que precisam ser olhadas. Arquitetura vernacular, porque a gente usa o que? Esse material. Que material? Quais são os materiais principais do espaço construído? Pedra, barro e madeira. Esses são os três principais. O reuso dos resíduos, então se tem separação do plástico, né? Se tem a composteira, né? Se tem como que é essa composteira, se ela é uma composteira aérea, se ela é uma composteira enorme, se ela é um minhocário. Se a gente trabalha com captação e reuso da água da chuva, então não só captação de água da chuva, mas reuso, porque às vezes pega a água da chuva e direciona também para o banheiro e para as torneiras, né? Então, dependendo da onde que a gente capta, existem várias maneiras de reutilizar, né? Não uma só. E o que vocês pensaram lá no espaço, Anne? Então, assim, a coisa que mais me empolga é essa questão do saneamento ecológico. Então, nós estamos com tanto os banheiros do prédio da escola, como lá no bloco da higiene, né, que o governo exige para uma escola com 5 salas, que vai ser, né, do lado da quadra, ter uns vestiários. Então, tudo isso nós vamos fazer com zona de bacia de evapotranspiração, zona de raízes, né, para que a gente faça esse processo. Que a coisa interessante para nós
É porque, assim, o que está existente no momento, que é o convencional, ainda está funcionando. Então, como a gente está com um cronograma apertado, nós vamos iniciar as atividades com ele funcionando desse jeito, porém, logo assim que a gente tiver acesso ao espaço, nós vamos, através de sempre, assim, atividade compartilhada com a comunidade, com a egrégora, com as crianças e com os adultos, né? Fazer todo esse processo transformativos para irmos rumo a uns banheiros ecológicos juntos. Então, não é só legal, porque assim, a gente poderia partir de zero, que é um caminho, mas ali a gente está mostrando a transformação, a transmutação do velho para o novo, um velho ofensivo para um novo harmônico, digamos. Sim. Então, ali eu vou colocar o quê? Transição. Transição, pode colocar transição tradicional e um tracinho, BET. BET é a sigla da bacia de evapotranspiração. Isso. Né? E eu vou colocar banheiros, eu acho que está ótimo. Nós estamos com pretensão de transformar o quadro num ginásio coberto, e a princípio nós teríamos um teto verde, Isso, provavelmente com horta, né? E com captação de água. Esse ginásio não está construído, seria do zero. No momento não. Mas assim, é plano para curto prazo iniciarmos isso também. De águas de chuva. É legal porque quando é uma construção grande, né, uma grande área, a gente consegue calcular o volume de água, inclusive, né, que vem e para onde vai. Aí, dependendo, por exemplo, na época de chuva, muita chuva, a gente direciona ele para um laguinho. Né? Na época de seca, a gente direciona para o lugar de armazenamento mesmo, porque a gente vai precisar. Então, esse trabalho com as águas, ele é muito dinâmico, né? E muito possível de ser planejado. E nós temos o Riacho Arroio Perfeito que está correndo nos fundos, então a nossa proposta é óbvio que quando, né, tiver excedente e tudo mais, a gente pode encaminhar essa água boa para o arroio. Então, e olha que legal, e esse encaminhamento para o arroio, no caminho, a gente pode colocar uma mini hidrelétrica e ainda produzir energia, se quiser. Que legal. Verdade. Boa. Ok. Então, tá. Nós temos, assim, provavelmente nós vamos ter no espaço construído também divisórias de bambu. As divisórias entre as salas são móveis. E aí a gente optou por esse tipo de material, então não sei se entra no espaço... Pode coloca aí no espaço construído, divisórias móveis. O que mais que nós vamos ter? A composteira, vocês pretendem ter uma composteira lá? Óbvio. Vai ter composteira, com certeza. Isso faz parte do espaço construído. Talvez, para as atividades de circo, enquanto o ginásio não existe, nós faríamos uma extensão para o aéreo, ou seja, do lado de fora do prédio da escola, fazer uma extensão coberta com bambu para poder pendurar os tecidos, muito bom. Trapézios. Então, talvez... um galpão de bambu. Para atividade de circo. Muito bom. Perfeito. Vamos para as próximas. Ferramentas e tecnologia. Chama. Então, me conta, o que seria isso daqui? O que tem nessa pétala daí? Essa pétala é o transporte por bicicleta, a utilização, são exemplos, tá? A utilização de ferramentas manuais, que temos muitas, as tecnologias sociais, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco o que são essas tecnologias sociais, e o reuso e a reciclagem, né? Galpão de reciclagem, separação de trabalho. Aí, assim, essas tecnologias sociais, ou também algumas pessoas chamam de tecnologia apropriada, é porque ela é assim, ela precisa de grande mão de obra e ela resolve um problema ambiental e social local. Então, é muito interessante porque é uma ferramenta que a gente muitas vezes consegue replicar de um território para outro. Por que isso é interessante? Um exemplo, né? A gente queria que os pais da escola participassem de um mutirão de limpeza do rio, né? E aí, a gente queria que essa adesão fosse grande, mas a gente não sabia como atingir esses pais, porque
eles não usam rede social, não adianta anunciar na internet. Ok. E aí, o que eles fizeram, né? Contrataram um carro de som para poder ficar passando no bairro, entendeu? Passou, olha, amanhã, né? Tipo, no sábado e a ação foi no domingo. Amanhã, a partir das 9 da manhã, chamamos toda a família, né? Ah, o que vai ter nesse dia? Ah, a gente vai colher, fazer uma limpeza do rio e depois vai finalizar com um grande café da tarde, com muitas frutas, né? Com muitos pratos, com muita música. Tá. E aí, entende? A gente resolveu um problema local de uma maneira rápida, efetiva, envolvendo as pessoas e também conseguindo ter elevada mão de obra. Então, o envolvimento das pessoas. Então, isso é uma tecnologia apropriada. Ou tecnologia social. Ok. Então, assim, não sei se isso vem ali, mas uma coisa que eu venho falando muito na questão da Fazendo, com a experiência associativa e da comunidade que nós temos, assim, dos últimos anos com as famílias, eu fico insistindo, bem como você falou, ó, venha fazer uma atividade com as mãos e nós vamos se reunir em volta, ou geralmente a gente até coletivamente monta um café juntos com alimentos assim orgânicos, sem açúcar, com aquela pegada mais vegetal, né? E a gente acaba fazendo um som onde todo mundo é convidado de participar, inclusive, e sobretudo as crianças, né? Sim. Então tem uma assinatura vibracional desses encontros, sabe aquele, tipo, é um pouco aquela imagem, aquele cheiro da recordação que você tem dos momentos passados com aquela pessoa querida. A gente quer meio que criar essa memória afetiva associada a esses momentos. Então, não sei se isso daqui é uma tecnologia apropriada. Não, vai cair, então. A gente vai falar sobre isso, a gente anota. A próxima pétala é educação e cultura. Isso que você está falando entra como espírito do lugar. Perfeito, espírito do lugar, que vai ser a associação... Associação e eventos integrativos. Né? E eventos com como que eu posso dizer? Uma assinatura vibracional e afetiva, né? Enfim. Tá, então, ferramentas concretas, o que nós temos para trabalhar? Eu acho lá as ferramentas manuais, assim, o que eu imagino, né? Para trabalhar com a terra, com a horta, né? Então, pode colocar aí ferramentas da agricultura. Aí, assim, não vamos escrever todas, mas só para exemplificar, né? Pá, enxada, né? Enxadão, o carrinho de mão, né? A peneira, esse tipo de coisa, né? Agora, tecnologia, por exemplo, essa questão que eu faço com os produtos naturais de limpeza, essa não é uma tecnologia que contribui para justamente alcançar essa proposta? Ou também vai em outro lugar? Porque, assim, você sabe que há muitos anos que eu faço essa questão de ensinar as pessoas a fabricar seus produtos de limpeza e higiene, né? Sim, então, uma tecnologia? Sim, esse é arte, para mim, é entrar em arte e cultura. Pode colocar aí se você quiser já. Cultura? Porque arte e cultura tem que estar falando arte e educação em casa. Então, para mim, o que você ensina, quando você ensina a produzir os produtos naturais, né? Você está fazendo duas coisas, que é também um princípio da permacultura, um elemento mais de uma função. Você está educando a pessoa para ela ter novas atitudes e também para ela produzir materiais, né, produtos que ela pode comercializar. Então, são duas coisas que você está fazendo em uma função só. Perfeito. Adorei. Tá, então, mais ferramentas e tecnologia. Então, ferramentas e tecnologias, aí, as agrícolas, né? Aí a gente vai ter as ferramentas e tecnologia da parte da bioconstrução, pode colocar aí, por favor, porque a gente vai, por exemplo, vai fazer um galinheiro, vai construir ele de material natural. Vai fazer uma casinha de boneca para as crianças, vai fazer de material natural, vai fazer de barro, vai fazer de pedra, de madeira, né? Então, a gente tem as ferramentas da bioconstrução ali dentro das coisas que a gente precisa, um galpão para poder, uma casinha de ferramentas. Para a gente guardar essas ferramentas, a gente pode fazer uma casinha pequena, como se fosse um banheirinho, né? Um lugarzinho só para ficar fechado.
Então, isso também Um banheirava, por exemplo, adoro esse conceito. Banheirava, né? Sim. E a parte da reciclagem, que eu acho que é por último, também. né? Porque muitas vezes pode se tornar um ponto de recepção, né? A gente não sabe no futuro quais são as atividades que vai acontecer lá. Então é sempre bom pensar nisso. Aí a próxima ali, ó, espírito, a educação e cultura, né? Vou falar algumas coisas que tem, que a gente já até comentou, né? Para você ver como é um movimento em espiral, né? Que a gente não vai certinho, uma reta, né? Em cada pétala, como a gente vai falando, e as coisas já vão se aparecendo, né? A leitura de paisagem é assim. É uma coisa que é da própria permacultura, mas se torna parte dessa pétala de educação e cultura, que é o quê? Você chegou num espaço e você olhou as potências. Por exemplo, o espaço tem o pé feio. Sim. Então, você já olhou para aquilo como um recurso abundante, que o espaço já tá embutido no espaço. Sim. Então, você fez uma leitura de paisagem e já trouxe o elemento cuidar da água, né? Como um elemento cultural. Então, cuidar do pé feio é você identificar o recurso, que é a água, e trazer uma atividade de educação e de cultura para a preservação da água. Sim. Entendi. Então, cuidar e... Não, como você falou, educação e cultura, né? Também é isso mesmo. Porque ele vai ser motivo de muitas campanhas, né? Muitas campanhas. Aí a outra coisa que tem aqui, né? Educação Waldorf, arte e educação em casa, arte e música participativa. Então, muitas vezes, o que acontece? Que vai ter na escola, e a gente até falou isso nessa questão de eventos, né? Sim. Eventos onde a gente pode chegar a fazer eventos que são perto da água, por que não? Eventos e rituais, né, de outras culturas que reverenciam as entidades, né? Conhecer o que é que tem de referência cultural a respeito da preservação da água. Ótimo. Não só nessa questão de contar, né, se tem coliformes fecais, o que cai, né, de lixo ali dentro, se a pessoa joga um sofá no rio. Nossa, que passa pela cabeça dessa pessoa, né? Como que enxerga o mundo para jogar um sofá no rio. Então acho que essa parte da educação e cultura e arte e música participativa que corre nas veias de vocês aí, do Tiago, né, e você principalmente, essa dupla linda, maravilhosa. E assim também envolvendo, por exemplo, sabe, quando a gente leva todos os instrumentos de percussão para as crianças e, cara, faz um efeito imã. De repente, todas as crianças mergulham naquela bolsa que a gente traz e daqui a pouco elas são protagonistas. E não é que nem o adulto que está cheio de lixo na cabeça, né? Que fica se escondendo atrás dele mesmo e não ousa nem nada. A criança, assim, sabe? Eu vejo a minha princesinha, ela de 3 anos e meio, né? E ela fala, eu sou a mais linda do mundo. E ela já começa a cantar até estufar as veias do pescoço. E ela vai, sabe? A coisa linda. E isso daqui tem que ser cultivado, tem que ser incentivado, assim. Sabe? Não é cair no narcisismo nem nada, mas eu acho que, assim, enquanto ainda não tem tanto lixo, a criança pode se expressar, ela tem essa dimensão participativa, justamente. Então, assim, a gente incentiva muito a participação das crianças. E como você falou, o Thiago, que eu chamo do meu amado jukebox, né? É legal porque, assim, qualquer coisa que a pessoa puxar, ele vai atrás, e daí já dá corpo, e daí já criamos com base nisso, né? Então, isso daqui tá muito, muito bom. Outra coisa, eu acho muito importante... Que bom, sabia que você ia gostar. Na parte da educação e cultura, o espírito do lugar, eu acho que essa assinatura... Peraí, que a gente está pensando muito essa questão, e eu acho importante, de trazer o centro formativo, o centro educacional de educação contínua para os adultos, que eu acho que entra no espírito do lugar. Por quê? Porque... isso que eu falo, sabe? Como a ferramenta associativa é uma ferramenta humana de ponta, ela tem toda a sua complexidade, por conta que cada ser humano é um universo, e é difícil a gente alinhar afinar nossos violinos juntos, né, de uma maneira sempre harmônica, porque é um equilíbrio dinâmico, né, digamos. E aí eu sempre falo que
se a gente consegue sustentar de uma maneira contínua, inteligente, para manter essa egrégora, essa comunidade coesa, Meu Deus! seria muito legal. Então, eu acho que essa parte do centro formativo de educação continuada para os adultos, ele entra no espírito do lugar, que é uma coisa inusitada e uma coisa tão necessária, porque ela garante o êxito da iniciativa. Certo? Cuidar de criança, educar a criança, elas têm uma sede, uma curiosidade, eu diria que, por mais delicado e desafiador que isso seja, ainda é mais fácil do que você motivar e manter coeso um grupo de adultos rumo a um objetivo coletivo por muito tempo, né? Até que a coisa se sustente e fique forte. Tá? O que você acha? Tem como botar ele no silêncio? Eu tô tentando, o botão tá aqui, tá com problema. Eu não tô conseguindo, sabe? Será que entra no espírito do lugar? Então, aí vai entrar, porque na educação e cultura, dessa necessidade formativa construtiva real, sabe? Entendi. Porque o que a gente está pretendendo fazer realmente não existe em outro lugar. Então, quando você olha, você pode pegar referências, escolas, né, como referências, de saber que eles já estão na caminhada. Olha, vai perguntar para quem já está caminhando, é isso que a gente faz, não é? Em tudo na nossa vida. Quer mudar a alimentação? Vai conversar com alguém que já mudou a alimentação, não é? Uhum. Então, quando você fala dessa questão associativa, para mim está relacionada, que nem você colocou assim, ó, por que tá escuro arte e cultura? Porque a pétala, deixa eu sobe um pouquinho só o papel aqui para eu enxergar melhor. Isso, ó, educação e cultura, arte participativa. Tudo isso está na pétala da educação e cultura, você está vendo? Tanto de coisas que a gente tem, né, de elemento do espaço. E quando você coloca, ó, Centro de Pedagogia Continuada de Adultos, Pedagogia do Fazer, a gente está pensando em um espaço onde o adulto também pode estar aprendendo, na prática. Eu, quando comecei a trabalhar na Turmalina, em 2017, eu nunca tinha trabalhado na jardinagem na minha vida. Pois é. Então, uma coisa que é interessante, que a própria Rudolf Steiner fala disso na construção da escola, você vai adorar essa metáfora, que ele conta, né, que assim, ele tinha um grupo de pessoas que fazia grupo de estudo igual a gente aqui, né, estudando um ano junto, e aí ele falou, a escola vai ser fundada, aí ele falou, não, você vai ser o professor de inglês. Daí ele, mas eu nunca dei aula de inglês na vida, né, como é que é isso? Como é que eu vou ser o professor de inglês? Ele, você está um dia na frente das crianças, usa isso a seu favor. Nossa, que mente. Essa era a resposta do Steiner. Por quê? Porque ele entende que a educação e a cultura e o ensino é vivo. É por isso que ele não escreveu muitos livros, ele dava mais palestras, né? A gente tem as palestras para poder ler como referência, né? E você percebe que ele está falando para um grupo de pessoas, porque ele acreditava que a nossa vida, né, o nosso coração pulsante, né, tá aqui no agora. Sim. Então, essa educação de, assim, é um centro de formação de continuada? Sim, por quê? Porque aqui todas as pessoas, as crianças de 0 a 100 anos, vão aprender a fazer uma composteira. Então, todo mundo que pisar aqui vai ter a oportunidade de ver, né, como uma composteira funciona. Eu queria que daqui 2 meses é o primeiro manejo da composteira, certo? Uhum. Então, naquele espaço, vai ser a primeira vez que vai ter o manejo da composteira. Mas e depois de 2 anos? Vão ter 8 manejos de composteira. Uhum. Entende? Então, essa continuidade, ela está atrelada tanto à formação dos adultos, como o estabelecimento do próprio espaço. Então, o espaço físico, ele vai ser construído a partir dessa prática, dessa manualidade humana, sabe? Uhum. E eu queria também que você falasse bem rapidinho sobre essa questão que nós abordamos na semana passada, sobre essa questão dos educadores, que eu sei que
É um desafio e tanto, né? Porque quando a gente zela por uma escola de qualidade, os educadores são o coração da coisa, né? E Aham. às vezes, quando a gente é novo nesse universo, que é o meu caso, a gente imagina que existam os educadores fantásticos escondidos por aí que a gente precisa encontrar, como se eles viessem pronto. E você trouxe uma colocação que eu achei sensacional, que você acabou de me relembrar aqui, quando você diz que você foi na escola Turmalina e que na época você não tinha mexido com a terra. Eu gostaria que você me relembrasse e compartilhasse isso com o público que acompanha, que, tipo, não nasce pronto e também da mesma maneira que nós, né, numa escola, a gente sempre tem a ideia que a criança que está sendo formada, que está educada, mas os adultos estão aprendendo tanto quanto. Então, essa ideia que o educador também ele vai estar, tipo, se lapidando, se aprimorando e se tornando o que ele pode ser, dentro desse processo, junto com a criança e com a escola acontecendo ali. Tá, vou falar assim. Aí só uma coisa, só para organização aqui. O arte e cultura, você deixa ele sem negrito, Ah, só tá. porque aí faz parte da pétala toda, né? Senão vai parecer que tá cortada aí, tá. Eu achei que era uma pétala, desculpa. Não, a outra pétala é saúde e bem-estar espiritual, a Ah, ok. próxima, tá? Uhum. Então, olha só, bem legal você falar disso, dessa formação, porque um exemplo prático, assim, disso que você está falando, né? Que quando eu ia trabalhar com as crianças, eu gosto muito de organizar as coisas, né? E aí eu tinha um grupo era de 12 a 15 crianças todos os dias, eu sozinha, conduzindo, e essas crianças tinham entre 9 e 14 anos. Ok. Então eu chegava assim, hoje a gente precisa. Então a gente não tinha irrigação na época, porque era o primeiro ano da escola, né? Uhum. Então a gente tinha 10 pontos onde a gente tinha implantado o jardim e precisava regar, isso diariamente. Uhum. Então a gente, 2 crianças com 2 regador, então do universo de 12, 2 crianças já ia para irrigação. Então eu chegava com uma lista de tarefas, Ok. ia perguntando, olha, tem que fazer buraco em tal lugar, quem vai? Ah, eu vou. Aí o aluno dava a mão, né? E eu já sabia quem ia fazer o quê. Isso muito rápido, né? Uhum. Uhum. Então, para falar rápido disso, que você falou assim, fala um pouquinho sobre essa questão contínua da formação. A ferramenta manual, o trabalho manual, ele é desvalorizado pela humanidade desde sempre. É o motivo de subjugar o ser humano, certo? Desde a escravidão. Você é meu escravo, então eu vou deixar você trancado, acorrentado, porque usa sua força física, né, para trabalhar. Quando ao longo dos anos a gente foi construir as escolas de filosofia, as universidades, né, a tecnologia, a gente começou a ter um conhecimento do pensamento e ter papéis, né? Olha, doutora Anne Sophie, tem lá o doutorado, papel, né? A Thaís, mestrado, né? Então, quando a gente teve esse deslocamento, onde as minhas habilidades cognitivas, que não é necessariamente de manualidade, de construção, então eu não vejo isso fisicamente, né? Que nem esse documento no Word que você está escrevendo aí, ele não existe fisicamente, né? Uhum. É uma coisa visual. Sim. Então, para o ser humano se formar, ele precisa também fazer o mesmo processo que a criança, ter contato com a ferramenta. Sim. Ele tem que pegar e fazer o buraco, né? Então, essa é a formação continuada dos professores. É a prática, porque não adianta você, por exemplo, eu ficar oferecendo para os professores uma oficina de agrofloresta e eu fico a manhã inteira falando como construir uma agrofloresta, falando. Sendo que a gente tem um canteiro de agrofloresta para fazer, a gente tem a terra para preparar, né? A gente já tem muitas vezes o espaço que já tem um monte de planta. Poxa, vamos identificar essas plantas, vamos plantar uma linha de agrofloresta e vamos conversar sobre agrofloresta. Então, para mim, é também uma virada formativa muito grande, né? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Sim. né? Sim. Dessa virada formativa, da entranha formativa na prática mesmo, sabe? Que a gente não está acostumado. Sim, tá. Né? Era isso que eu queria que você trouxesse. Beleza. Então, vamos lá. Acho que a gente recheou essa pétala, né, de educação e cultura, ficou bem grande, bem gostosa de fazer.
Obrigada, viu, Anne? É óbvio que tem a questão da alimentação, que nem coloquei de tão enorme que tá, mas deveria, né? Pois é, não, coloca sim, por favor. Alimentação e Medicinal, né? conhecimento sobre as punks, eu acho que é, assim, um carro-chefe extraordinário que a gente precisa, né, para lá de urgente conhecer essas plantinhas, né? Uhum. E assim, em termos de cultura, tem muito essa dimensão aqui, principalmente, que a gente está um grupo de profissionais, de gente com muito conhecimento, que estão todos vibrando em sintonia com essa proposta, que estão oferecendo de contribuir com o seu know-how. Então, da mesma maneira que você fala, a nossa sociedade está muito longe, a gente caiu no mental, no papel, na desvalorização das mãos. Eu te diria que talvez essa questão da cooperação, de contribuir com seus dons para um interesse coletivo, de uma maneira que não seja necessariamente o vínculo empregatício, para falar com todas as letras, é uma proposta do espírito do lugar. Como que eu colocaria isso? Tipo, cooperação, contribuição com seus dons, não sei muito bem. Eu, assim, do jeito que você está falando, eu sinto que é a presença da pessoa, sabe? Com seus dons. É a presença com o dom, porque por exemplo, quando você vai fazer um mutirão na escola, né? A escola Waldorf é movida a mutirão. A gente vai fazer um mutirão de pintura do jardim de infância. Então, para pintar a sala do jardim de infância, o que precisa? Não precisa tirar todos os móveis de lá de dentro, né? Tem que tirar. Não tem como você pintar um lugar com ele lá dentro. Então, o corpo, a força física de tirar os móveis é você estar lá no dia bem alimentado. É isso que você precisa, é essa que é a sua força. Para pintar, fazer tinta natural ou calcular a quantidade de material, aí já precisa ter um pouquinho de mais de conhecimento, né? Então, alguém que tem esse conhecimento vai contribuir com esse conhecimento de pintura. Aí vai ter o quê? Vai ter muita gente trabalhando, porque a gente quer pintar tudo num dia. A gente quer tirar tudo, pintar tudo e depois devolver os móveis e ir embora, e deixar secando, né? Com os móveis lá. Então, isso tem que ser uma ação rápida. Porque não dá para, como que eu posso dizer? Não dá para ou contratar um pintor para ele pintar, porque é muito caro, ou deixar o jardim de infância fechado uma semana para uma pessoa conseguir pintar inteiro, né? Então, a gente consegue fazer isso. Então, eu vejo isso como, assim, o espírito do lugar de coletivo. Entende? De força coletiva. De edificação. Porque, de fato, é o espaço físico que está sendo transformado, né? Se fosse a cozinha, ia ser a mesma coisa, mutirão de limpeza da cozinha, né? Vamos organizar os temperos das cozinhas. Agora a gente vai colocar tudo em pote. Não vai ter nada fora do pote, todos os potes vão ter nomes. Em todos os potes com nomes, eles vão ficar na prateleira, entendeu? Então, para mim, quanto mais o espaço está organizado, ele fica... o ar circula, né? A gente consegue trabalhar melhor. Então, acho que seria mais ou menos isso, né, Anne? Eu coloquei isso mesmo. Presença, força edificadora do coletivo, contribuição com os dons para o objetivo coletivo. Muito bom, muito bom. Era isso. Bom, saúde e bem-estar espiritual. Isso. Bom, aqui de novo, né, cai essa questão da alimentação, serviço da saúde e da água alcalina de alta vibração, né? Não sei se eu repito essa questão aqui, alimentação medicinal e água alcalina. Então, aqui está todo relacionado com esse bem-estar de saúde física mesmo. Aí um dos exemplos é assim, saúde preventiva, porque a alimentação é preventivo, certo? Morte digna, yoga e outras disciplinas, mente, corpo, espírito, medicina holística. Então, assim, a outra coisa que eu acho que entra no saúde e bem-estar espiritual é o conhecimento das receitas. Entende? Por mais que é uma coisa que também cai lá na educação e cultura, mas eu ter esse conhecimento de quais são as plantas, né, de quais são os alimentos, isso é um conhecimento da promoção da saúde e do bem-estar.
Né? Se a gente não sair, isso, exatamente, homeopatia, trabalhos energéticos, aí tem várias ferramentas, né? Barra de axis, acupuntura, aí vai, né? Por aí. Outra coisa que eu ia perguntar é assim, aí não sei como que vocês. Outra coisa. É que eu sou muito estudiosa dessa questão de o que faz um ser humano equilibrado e o que eu vejo de disfuncional dentro da nossa dinâmica de coletivo humano, digamos. E uma coisa que eu fiz com a minha amiga, minha irmã de jornada, Florentina, que é uma gente maravilhosa, são trabalhos corporais. Eu acho que eu comentei para você rapidamente da outra vez que conversamos, que eu vejo que o ser humano, e principalmente quanto mais ele está adulto, né, ele tende a cristalizar-se e ele se torna desconectada dos outros e de si mesmo. Então, assim, uma coisa que contribui para a saúde é esse sentimento de pertencer a um coletivo, esse sentimento de estar em harmonia com o seu propósito de vida, e isso passa muito pelas mãos, passa pelo contato até físico, sabe? Por isso desse contato improvisation, por isso desses trabalhos assim, olho no olho, segurando a mão de um desconhecido, fechando os olhos e trabalhando essa questão da entrega ao outro. Então, eu resumiria isso com trabalhos corporais, que na verdade é um tremendo trabalho, que é muito desafiador, mas é muito libertador. E é uma coisa que a gente vai estar realizando ali. Essa questão da yoga, você comentou, nós teremos para todas as faixas etárias, e também essa questão do circo, que ensina o trabalho de grupo, confiar no outro, né? Porque tem muita coisa, por exemplo, de acrobacia que você sozinho não faz, você precisa poder contar com o outro. E é uma dedicação que não é pontual, ela é uma construção, ela é um desenvolvimento de uma confiança mútua, né? Onde nós estamos muito numa sociedade de faz de conta, né? Onde tu tira uma foto no Instagram para vender um sonho, uma coisa que nem existe. E eu vejo que a saúde e o bem-estar espiritual eles estão enraizadas numa integridade, como é que eu posso dizer, numa autenticidade do ser. E ela vem através de um processo de muita humildade, de reconhecer os nossos limites e de acolhê-los como parte de nós, como parte da nossa imperfeição perfeita, né? Então, eu acho que isso daqui é uma coisa que eu tenho muito presente na mente, que eu quero muito que seja trabalhada, acolhida, abraçada dentro do nosso centro escola. Então, eu vejo isso que você contou como um fortalecimento de vínculos. Porque fortalecimento de vínculos dessa questão da educação corporal. Isso. E educação coletiva, porque a gente não está acostumado a tomar decisão sem hierarquia, a participar de eventos, né, coletivos, a fazer mutirões, a fazer processo de contabilidade, né, de justiça, né, no social, no econômico. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa praticar. E sabe, o que eu vejo, eu como dançarina, né, eu vejo como a dança é uma coisa extremamente ancestral. Da mesma maneira que os seres humanos se reúnem em volta de uma mesa, de um espaço para compartilhar comida, é uma coisa que corre nas nossas veias e não tem por onde correr. Isso daqui é um elemento agregador dos seres humanos. A dança, ela tem um poder, porque ela não usa as palavras, ela não passa pela coisa mental. Claro que ela, como todas as coisas lindas neste mundo, foi deturpada do seu significado original. Porém, contudo, todavia, a dança, ela tem uma dimensão, né? Tipo, dentro dos trabalhos corporais que a Florentino faz, tem biodança. Hoje, te coloca um som, sabe, bem elementar, de tambores, com, sabe, de repente uma quatorcima. Sem muita falação, né? Tu fala, zero. E aí tu fala para as pessoas, fecha os olhos, como se, sabe, dança como se ninguém estivesse te olhando. Tem gente que não dança, que não consegue. Então, é isso que eu quero descristalizar, entende? Então, a dança, eu vejo que tá me berrando há uma semana na cabeça, assim, dança. Não dança só você, como todo mundo tem que voltar a dançar. Dança como um elemento de cura mesmo. É, uma dança terapêutica, né? Tá perfeito. Tá.
Essa dimensão do bem-estar espiritual tem muito a ver também, que eu vejo, como você falou, uma cozinha organizada, a energia flui. Então, sabe, toda essa questão da ordem, da beleza, da limpeza, É a da harmonização, a harmonização dos espaços, né? ação. Então, isso daqui é uma coisa que a gente também não vai deixar ao acaso, entende? E assim, essa questão do espaço físico, ela é muito importante, porque o que mora fora, mora dentro, né? Então, a gente faz esse movimento, sempre que possível, de deixar hoje, ainda mais que o espaço vai começar, então aí a gente já tem isso como prática, nunca a gente Sim. vai ter cantinhos de coisas entulhadas, de Isso não pode, coisas energia. sem. Isso é muito legal, vixe, eu percebo isso muito claramente aqui no Instituto, assim, E quanto assim, isso faz diferença, né? por exemplo, né, esse espaço está meio que abandonado há 20 anos, assim, quando falamos com o terceiro mosquiteiro, que não está hoje, né, ele falou, vou fazer o preparado 501 em bom agricultor biodinâmico para pulverizar às 6 da manhã na natureza ali, para quê? Para remover essas energias stagnantes, né, que aí nossa ideia ali é de usar Palo Santo, de usar tudo que a gente tiver de coisas lindas, porque assim, sabe, as pessoas, elas estão e eu acho que estamos numa época de reconexão progressiva com a magia que um dia existiu, Sim, entende? Então, assim, isso daqui vai ser um lugar onde a magia é palpável. Não para que as pessoas se apavorem, é voodoo, é bruxaria, Não, é reconhecer a natureza vibracional, criativa, mágica que a natureza possui. Nós estamos falando de física quântica, né? Então, isso daqui é uma coisa que vai estar muito presente ali no espaço também. A gente não está falando de religião, a gente está falando de física quântica. sim, Então, assim, tem essa dimensão, restauração da magia, vamos dizer. sim. Né? Conhecimento sobre quântica, isso é muito É, importante mesmo. física quântica. Quântica da manifestação. Isso. Esse daqui é a minha área. Maravilhosa! Tá. Aqui também, né? Se for ver, a gente se solta e enche uma página, tá? É uma Porque delícia, né? Eu sabia que você ia gostar demais. porque a gente entende que, tipo, a gente tem que ser sucinto para seguir com as, porque são muitas Sim, pétalas. então a gente tem mais 3 pétalas para Vai acabar, lá. tá? Aí a próxima pétala é economia e finanças. Muito importante, que é uma coisa que, assim, muitas vezes a gente acaba, assim, nas iniciativas associativas, sempre elas podem ter um início extremamente baseado na como que são as forças do que o Steiner fala, as forças do céu lá do. Ah, meu Deus, vocês têm um nome. Não é arimânica, que é o dinheiro, não é anímica, e a terceira é o quê? Luciférica. Luciférica, isso. Luciférica não é Lúcifer, mas é também sim, porque essa questão de ficar um pouco sonhando e viajando na maionese. Então, a economia, a finança, que da minha experiência associativa, me corrija se eu estiver errado, mas na minha experiência associativa, que principalmente ocorreu no continente americano, que tem suas características distintas do norte ao sul, convenhamos, mas aqui no sul, principalmente, a gente sonha muito e essa parte financeira, ela deixa a desejar, a gente fica capenga, sabe? Eu não tenho uma experiência associativa, na verdade só tem uma, onde a associação entendeu que essa dimensão energética, financeira, eu digo energética e financeira, e não é contraditório, porque dinheiro é energia. As pessoas Sim, não encaram necessariamente o dinheiro. Eles dizem, não, preciso de dinheiro, preciso. E isso aqui, muitas vezes, o sonho está lindo, mas não tem grana. Ou aí tem grana, mas aí a energia está deturpada, está muito sim. empobrecido pelo sistema e politicagem, etc. e tal. Ali, a gente está se propondo em fazer. Eu acho que você é um exemplo vivo de uma nova perspectiva sobre essa questão econômica do trabalho associativo. E você pode até, inclusive, compartilhar um pouco do Instituto que você faz, e depois a gente faz o paralelo com o Centro Tá, Escola. sim. Então, olha só, aqui a gente tem. Só vou dar exemplos, aí eu falo aqui do Instituto e a gente fala Tá. do centro. Os exemplos são assim: rede de trocas de serviços, compras coletivas, produtos de comércio justo, agricultura apoiada na comunidade, que são os CSAs, né? Uhum.
Então, assim, a economia e finanças, é igual você falou, primeiro, a premissa é dinheiro e energia. Então, acho que isso é muito importante também. Quando a gente fala de rede de trocas de serviços, que nem aqui, né, no Instituto Se Faz. O Instituto Se Faz está junto com o Fazenda Fazendo, para a gente poder integrar uma educação regenerativa no Paraná. Isso, para mim, é uma coisa clara. E quando a gente troca serviços, porque nem sempre a gente troca dinheiro, né, Anne? A gente troca experiências, né? A gente está enriquecendo os recursos que a gente tem disponível. Sim. Então, a permacultura, ela preza muito por isso também. Para a gente entender o dinheiro como um dos recursos e o fator humano e tudo que a gente tem como potência nessa parte. Só que economia e finanças, especificamente, a gente tem que lidar com tudo isso, a parte energética de trabalho, a parte de dinheiro e como que a gente faz isso circular. Uhum. Então, eu não ia conseguir deixar de falar, né, de economia e finanças sem falar dessa necessidade de movimento. Então, aqui no Instituto Se Faz, por exemplo, a gente tem a Ora Pronobis em vasos. Eu tenho a Ora Pronobis, o vizinho tem a Ora Pronobis plantada na casa dele, que é a casa dele, enorme. E 2 quadras para baixo tem a casa de uma das pessoas que participa aqui, da Bambuzeira Escola, que tem a Ora Pronobis também. Então, eu, como permacultora e produtora, eu passo por essas 3 Ora Pronobis para produzir o patê da natureza. Uhum. O patê da natureza é um produto que antes não existia, que ele existiu através das minhas mãos, né? Da minha capacidade de criar, da minha prática na culinária, porque para mim estamos praticando artes científicas milenares, porque elas já existem há muito tempo, né? E essa coisa da ciência, porque a gente faz a medição, né? Eu calculei quanto tempo eu demorei para poder colher a Ora Pronobis, eu calculo, né, o quanto de tempo que eu demoro para processar ela e o quanto que eu vou vender. Claro que assim, gente, a gente não recebe em dinheiro 90% do que a gente deveria ganhar, né, diante de tudo que a gente faz. Não só porque o produto é orgânico, não só porque a gente está trabalhando com uma educação que é libertadora, que pensa nas desigualdades sociais, que pensa no veneno, né, não só por isso, mas porque a gente vive num mundo que a corrente do dinheiro, ela não está direcionada para essas ações. Então, a gente precisa criar autonomia para fazer funcionar. Então, a permacultura, ela preza por isso. Reconhecer o recurso na natureza, reconhecer a sua capacidade de movimentar o dinheiro, de movimentar a energia, né, a fluidez, e a capacidade de construir o novo. O que é o novo? Que é uma escola onde crianças de 0 a 100 anos podem aprender. Entende? Então, quando eu falo, por exemplo, de produto de comércio justo, eu escolhi estar na economia solidária. Eu escolhi estar junto desse movimento porque eu sei que lá vão se reunir pessoas e empreendimentos que estão preocupados com o meio ambiente, que estão valorizando que o centro é o ser humano, entende? Que se eu for numa feira e eu tiver um pouco febril, eu vou olhar para o meu colega e falar assim, de óleo essencial, você tem um óleo essencial só para eu tomar ali no cantinho para me dar uma arribada, né? Que eu estou precisando? Porque isso não acontece, você vai no shopping, se for no shopping pedir um copo d'água na loja do lado, meu filho, não tem. Pois é. Porque a lógica, ela é competitiva. Ela não é colaborativa, ela não é abundante, ela não é próspera. Uhum. Então, se a gente está trabalhando com a natureza, né, a gente está falando de um centro permacultural, fazenda. A gente está falando de uma educação que traz a natureza para pertinho da gente, né? Uhum. Então, a economia e as finanças, eu tenho que dizer também aonde que esse produto vai ser comercializado, para onde que ele vai escoar, né? Não vão ser só as feirinhas, né? Uma coisa que é muito interessante, que o Fernando já vivenciou muito isso lá na Escola Querência, é a biologia. A biologia. Então, eu queria que você anotasse aí, por favor, a biologia, que ela faz parte da comunidade, não só do espaço de escola que o Centro Permacultural pretende fazer.
Entendi. Porque muitas vezes, Ana, existe uma mãe que está amamentando, né, o mais novo, e ela está com 5 anos dentro da escola. Mas enquanto ela amamenta o mais novo, ela produz lá o sabonete dela lá na casa dela. Então eu não posso dizer para essa mãe e falar assim, não, mãe, você não vai colocar o seu sabonete que você produz em casa na biologia da escola. Eu não posso proibir ela. Então, muitas pessoas vão querer proibir, vão dizer que é injusto, que é uma coisa que é um absurdo, que a gente não está dando emprego, que já vai distorcer um pouco a história. Então, isso é muito tem que ter importante a gente falar sobre isso, claro. sabe? Importante, sabe? O combinado não sai caro. Como que fica? Tá, eu utilizei a rede para chegar, para conseguir alguma coisa. Mas será que eu não devo retribuir a rede por isso, inclusive em termos financeiros? Eu acho que sim. Então, assim, por exemplo, o lance do exemplo que você pegou da biologia, isso tudo, tendo isso documentado e discriminado num documento como uma chart, né, que seria o que? Um estatuto, eu acho fundamental. Porque eu vejo assim. Uhum. A semana passada eu estive produzindo muito sabonete, inclusive. E aí eu estava pensando assim, eu não vejo a hora de estar produzindo isso com o coletivo, porque é um investimento energético quando eu faço os meus 50 sabonetes ali, e aí as minhas filhas me perguntando, mas mamãe, você faz isso para vender ou você faz isso para nós? E eu olhei para elas, ambos. E quando a gente tiver no porte do Centro Escola funcionando daqui a pouquinho, eu vou estar amando, porque eu fico, sabe, aquela fadinha da alquimia acontecendo, e eu amo, eu brilho muito, me sinto assim, viva pra caramba quando eu faço essas coisas, né? Porque eu crio na hora, e vai argila vermelha, vai óleo essencial de pretty grain, e vai sei lá que, eu brinco, eu vibro muito. Quando eu vou ter a oportunidade de fazer isso com o coletivo, mostrando para as crianças o poder transformativo de uma alquimia baseada no amor, cara, olha, imagina a quantidade de cosmetologia natural, de saboaria artesanal que a gente vai ter para oferecer através das nossas feiras, através da biológica, através de todo, porque aqui, minha flor, a gente tem que, como você falou, é design permacultural. A gente tem que contar com o fato que o Foz do Iguaçu é o segundo destino turístico no Brasil. Nós temos uma população de giro, turnover, de 5 milhões de pessoas. Tudo bem que essas estimativas eram antes da pandemia. Contudo, o mundo segue crescendo e a vida voltou a funcionar mais ou menos normalmente. Então, assim, a gente não pode subestimar o alcance que nós temos, porque cada vez mais a consciência do ser humano evoluindo, a população está procurando outra coisa do que uma estadia de 2 dias, 2 noites, 2 pernoites no hotel, faz as cataratas Argentina, cataratas Brasil vai embora. Não, ela quer pousar na chácara biodinâmica, ter seu café da manhã, sabe? Ver a alvorada da manhã com os passarinhados, tomar o mate orgânico produzido ali, enfim... Sabe? E viver num chalezinho de bioconstrução. Entende? E se lavar com sabonetinho, tudo orgânico, feito no local, que tem um cheirinho encantador, que ela sabe... Cheirinho do local, manualidade local. Feito uma água pura, tarará, ela vai sentir com todos os seus sensos, né? E eu acredito muito nessa imersão, nessa vivência. Eu coloquei umas coisas, eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Eu coloquei, então, essa questão do entorno educativo... Porque é uma concepção econômica de sustentabilidade financeira, uma iniciativa associativa, que é uma coisa que os Peters, né, como que eu vou chamar eles? Os referentes, vamos dizer. Sim, os pioneiros mesmo, eles são pioneiros mesmo. Essa questão das escolas associativas, eles falam muito, né, que as escolas associativas, elas só têm sustentabilidade financeira quando elas estão inseridas dentro de uma unidade agrícola e um entorno educativo que sustenta, não só as mensalidades extraordinária que esses pais têm que tirar do bolso do mês para manter a escola. Isso daqui é falho, não tem como pedir. Isso daqui vai para o rumo da elitização, que é o que nós queremos evitar, né? Só os ricos que podem pagar, porque daí a gente está errada aí, vibracionalmente falando. Então, ali eu coloquei o entorno educativo para entender que a gente está falando de uma iniciativa educacional inserida dentro de uma coisa muito maior. E eu coloquei o apadrinhamento, que também é uma vibração que tem a ver com a economia solidária. Sim. Não só apadrinhamento, por exemplo, pagando bolsas integrais e parciais para crianças que não teriam condição de frequentar a escola, e também apadrinhamento da própria iniciativa. Claro, de criação de produtos
Por exemplo... Segura a sua mão enquanto sua microempresa ou seu centro cooperado lá está produzindo e está tudo frágil e vulnerável, porque são os primeiros. E eu vou estar segurando a sua mão porque eu aposto no que você está fazendo. Então, o apadrinhamento, eu sei que quando eu converso com essas pessoas que têm seus dons e suas coisas para oferecerem, eu sempre falo e eu vejo o olho brilhar e eu vejo a disposição. O que eu tenho de gente sem filhos me dizendo, eu quero contribuir, só não sei como, me diga como. E tem gente que contribui com apadrinhamento. Só que falando, né, a gente tem que estar com os pés no chão, sair um pouco do luciférico. Eu já falei com outras escolas que têm esse programa de apadrinhamento e é uma coisa que a gente tem que amadurecer e definir muito bem para a coisa funcionar, porque nem sempre a pessoa vai poder assumir um apadrinhamento completo, por exemplo, de uma criança. Né? Então, como que fica a pessoa que quer apadrinhar, contribuir com apadrinhamento com R$ 30 por mês? Né? Então, assim, isso daqui... É super possível de desenhar e eu conheço algumas pessoas que têm experiência com isso. Se quiser, eu te passo contato depois. Porque, assim, há uma semana que dentro de mim eu escuto assim, Sophie, fecha os olhos e visualiza até os mais pequenininhos detalhes para que aquela coisa anda. Só falta isso. A ideia macro está ali, as veias principais aqui do nosso rio vivo estão sendo mapeadas, só que a gente precisa ver nos detalhes para não tropeçar, pegar os pés no tapete. Porque todos esses detalhes precisam ser contemplados antes de você compartilhar com quem vai estar protagonista nessa história. Então, desculpa, só para dizer também, eu tenho mais 20 minutos para a gente trabalhar antes de dar minha aula. Eu também vou precisar ir. Tá, então tem mais quanto? 2 pétalas, não é? Tem mais 2 pétalas, isso? Para você falta alguma coisa aqui que tu tá... Eu acho que não, para mim tá ótimo, eu adorei, ficou bem bom. Se eu for falando, você já foi escrevendo, é isso aí. Porque daí... é ideia mesmo. Aí, assim, vamos lá. A próxima é posse da terra e governança. Ok. Então, assim, o que eu tenho para falar é umas palavras do meu grande amigo das punks, de perto de Londrina, inclusive. Ele falou assim para mim, posse é uma ilusão. Acesso que é o tesouro. Sim. E aí, assim, quando eu penso, por exemplo, nós estamos para conseguir acesso a uma terra por 30 anos. Essa terra não será nossa, ela é do coletivo aqui do município, porém, contudo, durante 30 anos nós poderemos usufruir do uso e do acesso a essa terra, né? Muito bom. Então, ali... Exatamente. Aí, assim, nessa parte, né, dos exemplos, que daí eu já falo um pouco mais também, igual você já está... dizendo lindamente que se tudo der certo são 30 anos de trabalho, ainda bem. Os exemplos são ecovilas, habitações coletivas, resolução de conflitos, cooperativas e associações. Então, é muito interessante porque, assim, vocês já saíram na frente porque a ADERE foi uma associação que abraçou a causa, né? Isso é muito interessante porque... a gente começar de jovem, né? Tudo, a gente não dá conta. Sim. E aí uma coisa que é interessante, porque assim, esse exemplo de convênio da sociedade civil organizada, que somos nós, né? Com o município, eu vejo isso acontecer aqui em Maringá, tem a Escola de Agroecologia, né? Do MST, que tem 25 anos, e que eles já formaram muita gente lá. Então... quando eu penso e vejo a caminhada do Centro Permacultural Fazenda em Foz do Iguaçu, pela localização, pelo fato de ter um rio dentro, né? É um trabalho de referência mundial, não tem o que falar, né? O que a gente está fazendo aqui, e isso que você falou, não existe posse, né? Existe acesso. É o acesso da gente ter um espaço com tranquilidade, com tempo hábil, né? Para poder trabalhar, porque para você mostrar, só para vocês terem uma ideia, né, que é o próximo tópico, mas já vou adiantando. Um canteiro de agrofloresta, para ele se estabelecer, ele está na sua máxima de funcionamento, são 3 anos. Olha só. Então, só que a partir do 4º ano, aí você tem uma constante de produtividade e de manejo que é bem mais tranquila e natural nos próximos 25 anos. Então, assim,
quando a gente fala, né, de, olha, a gente tem esse espaço que é cedido pela prefeitura, de que temos apadrinhamentos, que nem você falou, de ter um espaço onde a natureza e a inteligência humana possa atuar. Uhum. Então, para mim, é isso que a gente está criando, um encontro onde a natureza natural, na sua potência, onde o espaço já tem coisa construída, já, mas a manifestação natural, a gente quer deixar ela aparecer, né? E a gente quer vir com o nosso conhecimento, a nossa expertise, que você já estudou bastante, eu já estudei bastante, Kelly já estudou bastante, Enzo, Ju, Marcelo, a gente já estudou bastante, sabe? Mas a gente quer praticar, a gente quer ver isso edificado. Então, a gente ter esse espaço de tranquilidade para poder fazer as ações. Então, para mim, essa pétala, ela representa a máxima do... É como se fosse um útero, né? Que sempre vai ser o lugar onde as coisas vão poder acontecer. Isso. Amei, amei. Eu andei escutando e transcrevendo tudo que eu recebi ao mesmo tempo. Como eu escutei uma fala que foi assim bem, que fez uma explosão na minha cabeça. Era uma fala quântica, como eu falei para vocês, é uma coisa que é o meu jeito de interpretar a minha experiência humana, era muito quântica, e dizia assim, ó, tem dois perfis nesta Terra, teus heróis, que são essas pessoas que falam, eu tô me lapidando, eu tô trabalhando para ser uma pessoa melhor, tem os objetivos, você corre atrás, você mata os dragões, você resolve as coisas, você faz acontecer, você tem muitas pessoas admiram você, e na vida você mais ou menos vai longe. Mas a minha experiência na altura dos meus 43 anos de vida é o desgaste energético é muito grande e nunca para de aparecer os dragões e eu sinto que não é bem por aí. A segunda categoria, por isso que eu coloquei Sejamos Água, artista, é porque o outro perfil é artista. Meu marido é um artista. E ele é um artista que me ensina muito, porque tem a hora que, quando, sabe, o herói, ele insiste no controle. O artista reconhece que não tem controle sobre nada e nunca terá. E isso daqui é um livramento energético e um coringa, um baita coringa de saúde holística e saúde planetária, quando você entende que, por mais control freak que você queira ser, mesmo que você não o reconheça, você nunca terá controle sobre nada, a não ser, talvez, sobre você e olha lá. Então, o artista, ele entende, ele se entregue a esse caos, esse equilíbrio, esse fluxo dinâmico que é essa cocriação coletiva, entende? E ele faz o quê? Ele faz o que a permacultura está querendo nos ensinar, de pegar o que tem ao nosso dispor para fazer luz, para fazer melhoria, para fazer uma coisa que vai rumo ao objetivo coletivo, mas sem querer forçar o que não dá para ser, sem querer torcer o braço, sem ficar se agarrando no objetivo final. Tem de ser assim. Mas o que você sabe que tem de ser assim? O universo vai te confundir eternamente para te mostrar que tinha outro caminho que você não tinha enxergado, porque sempre tem 1000 caminhos para chegar lá. Sim. E isso é uma lição que eu estou compartilhando com vocês, que eu estou querendo aprender, tá? Porque também eu me reconheço, me identifico humildemente como uma artista, mas eu vejo que eu tenho que sair desse papel de herói, porque a gente gasta nos nossos pontos de vida à toa, porque deixa os dragões onde eles estão aí, tá tudo certo, eles são uns mestres, mas eles não estão aqui para a gente ficar se desgastando, querendo cortar a cabeça e matar e vencer. Não tem nada que ser vencer. A gente tem que ser a água. A água não mata a pedra, não destrói a pedra. Ela passa. Ela fica deslizando em cima dela. Mas tanto que a pedra fica cavucada e moldada por ela. Só que ela não vai pelo conflito, pelo impacto, pela força. Ela vai para a sua sutileza, a sua insistência e seu foco. Isso é a chave da física quântica da manifestação e é isso que eu estou querendo aprender. E é isso, né, Thaís? Eu propus para ti, ó. Não, vamos escrever tudo antes de fazer esse vídeo. Você fala, não. É muito importante que as pessoas participem desse trabalho de... à medida que você fala, vem os insights. Por quê? Porque isso é o caminho das pedras. Porque ninguém aqui veio o Instagram prontinho, 5 estrelas, te mostrando o quanto que a gente arrasa naturalmente sem esforço. Porque isso daqui é vento, é ilusão.
A gente está aqui se fazendo. Exato, não, e assim, você vai percebendo ao longo do tempo que, né, assim, se você pegar essa pétala para fazer daqui um mês, você vai ter um monte de outras coisas. Sim. Né? E aí, assim, assim, acho que o que é bem importante que essa pétala traz, e o que eu sinto também de edificação, é assim, a gente não tem controle, porém, as coisas naturais e que sustentam, elas demoram para se edificar, né? Esse processo, né, da gente ver uma escola onde vai ser um centro de referência, né? Essa manifestação de referências, porque a gente não tem referência de lugar que cuida da água para ela ficar sem veneno. Sim. Temos poucas referências de lugares onde as pessoas elas podem ter contato com o bambu. Terra. Que ela pode construir uma escada de bambu, uma cabana de bambu, né? Tendo poucos lugares onde a pessoa pode ver que exatamente que o barro, porque essa cultura da bioconstrução, ela veio com uma construção que ela é insalubre, que ela é insuficiente, né? Que ela é perigosa, que vai cair na cabeça das pessoas, que não é possível o ser humano construir a sua própria casa. Uhum. Então, vai ser um lugar de quebrar essa ideia que somos incapazes. Que somos incapazes de prover o quê? A nossa casa com saúde, a nossa comida com saúde, porque a gente vive, 90% das pessoas vive com medo de perder um emprego e não ter dinheiro para comprar comida. Uhum. O aluguel já passou, porque ela paga 1.000 e pouco, 700 e pouco de aluguel, e às vezes por anos, né? Se você junta isso, quanto de dinheiro? Em 40 anos você pagando aluguel, quanto de dinheiro que é? Uhum. E que se torna uma máquina exploratória, né? De um corpo em cima do outro, né? Sim. De pessoas que têm um monte de propriedade falando, eu vou alugar tudo. Não vou fazer mais nada na minha vida, eu só vou receber aluguel. Sim. Uhum. E aí morre. Morre dentro. Qual que é a última pétala? A última é manejo da terra e da natureza. Adoro. E aí, ali, nós temos como exemplo, assim, manejo da água, agricultura biodinâmica, agricultura orgânica, cultivo de verduras, plantas da floresta, banco de sementes. Então, assim, a princípio, como as crianças são muito pequenas e a gente vai ter, assim, um corpo adulto, né? Uhum. Que vai chegando, eu penso assim, né? O que eu vejo, o que eu visualizo em vários lugares e não só lá. Quando a gente chega, a gente vai se apropriar do espaço. Então, será que lá tem lugar para fazer um canteiro, por exemplo? Se não tiver, será que a gente tem vasos de plantas, né? Eu penso em vasos. Eu também. A princípio, né? Fazer uma coisa porque o vaso é um pedacinho de terra que você traz para mais pertinho de você. Exato. E esse pertinho de você consegue observar com mais cuidado, né? Igual uma criança pequena, né? Você vai ali todo dia olhar, né? Então, assim, esse manejo da terra em vasos, eu acho que ele vai dar muito suporte para que quando a gente tiver o conhecimento e conseguir saber, né, manualidade do manejo do canteiro, aí as plantas já vão estar tudo em vasinho, estabelecidas, e a gente planta elas no canteiro, né? Uhum. Em relação à apropriação da própria agricultura orgânica, coloca aí, por favor, o conhecimento, né? O manejo da agricultura orgânica, porque a gente não sabe trabalhar com isso. E isso de várias maneiras. Coloque entre parênteses, por favor, germinados, que isso é bem legal, culturas de curto prazo. Uhum. Um exemplo de cultura de curto prazo: abóbora, milho, que são 4 meses, são ciclos curtos, né? A própria salsinha, cebolinha, que é meio perene, né? Que é curtinho, você cortou ali 2 meses, ela cresce, manjericão. Então, são culturas orgânicas que a gente usa muito, aí já vai entrar mais um tópico, né? Na alimentação.
Então, vou pedir para você colocar de um jeito bem bonitinho, tá? O mato no prato. Você sabe que o Dr. Alberto, ele fala caldeiro de frutos do mato. Esse é um dos pratos, né? Sabe por que o mato no prato? Porque são duas expressões bem populares e simples de entender, porque tudo a gente diz que é mato e tem que tirar e jogar fora e incomoda. E, na verdade, 80% dessa nossa fala é comida. Porque somos o que comemos também. Então, assim, a gente estudar as plantas espontâneas, né? Nascer ali sozinho, eu não sei o que é, eu preciso identificar, porque às vezes é comestível e eu não sabia. Então, o reconhecimento das espontâneas tem muito a ver também com o espírito do lugar, porque eu quero que a natureza se manifeste, aí eu vejo ela acontecer, aí eu uso minha inteligência para trabalhar com ela a favor. Em meu entendimento da alquimia, né? Eu sou ferramenta do processo de transformação para o favor do objetivo coletivo ali, que é a alimentação. Eu sempre falo, né? Porque a alimentação geral, ela tem esse empobrecimento, né? Todo mundo, como você falou, eu fico de cara, porque a agricultura orgânica, todo mundo cultiva as mesmas 4, 5 espécies de hortaliças, porque acabou em canteiro, com a terra toda exposta, né? Que eu vi falando, cobre isso com material seco, pelo amor de Deus, né? E todo mundo assim, tipo, não mistura nada. E isso daqui, para mim, é falta de observação da natureza. A natureza não faz esse negócio assim. Então, é bem interessante. E quando eu falo também que essa questão das punks, das plantas espontâneas, né? A buva, por exemplo. A buva, ela é muito como... Eu me identifico muito com ela. Porque a buva, ela é aquela guerreira. Vocês vão falar, essa mulher só se contradiz, né? Mas assim, porque eu acho que antes de ser um artista, tem que ser um herói. E a buva, ela é meu herói que me ensina a ser artista. Por quê? Porque ela é a primeira das punks. Ela é muito comum. Não sei se você sabe o que é. Eu vou colocar uma foto depois. Tá. Mas ela aparece nos terrenos. Ela é uma planta assim, robusta, assim. Ela cresce assim, até às vezes na altura do teu quadril. Vai fazer um risoto com buva para tu ver uma coisa. Ela resiste até os defensivos agrícolas, até o glifosato ela resiste, a bendita. Ela é que nem a peixinho da terra, você conhece? Não conheço peixinho da horta. É resistente também. Peixinho da horta é fraquinha. Mas, assim, também é muito medicinal. E aí a buva, assim, ela me encanta, porque ela tem esse simbolismo da resistência, da resiliência última, né? Então, eu gosto muito dessa questão de ser inspirado nessas plantas, de mostrar para as crianças. Caruru é uma outra. Caruru eu vejo eu babo. Meu marido, caruru você verdade. É um pônei, Sofia. Eu falei, sim, eu sou um pônei. Eu ia pedir para... Porque é uma alimentação assim, só para terminar o fio da meada, você vai no supermercado, você compra a tua rúcula, a tua alface, você tem meia dúzia lá de nutrientes que o teu corpo está precisando. Você pega uma buva, você pega um caruru, muita coisa. Uma rocha. Uma bomba. Venha lá, aquele esfriado que está pegando todo mundo de mão beijada, você é uma rocha. Você vibracionalmente você está em outro patamar. Então, assim, sabe, eu sempre falo, o terreno biológico. Se também, eu vou colocar, inclusive a gente está falando aqui, uma das espíritos do lugar é essa questão do terreno biológico. Território. Porque assim, as pessoas estão ainda muito na mentalidade errônea, enganadora do Pasteur. A gente tem que voltar para o Claude Bernard, que é o terreno biológico. Cuida do terreno biológico, seja na escala do seu corpo, na escala da sua escola, na escala da comunidade, para que essa terra fofa esteja repleta de nutrientes e minerais, para que venha as tempestades que está esperando, que já estamos passando, inclusive. Se o terreno biológico estiver forte e equilibrado e harmônico, você tem resiliência para apanhar, porque assim, não é mais como é que era antes da pandemia. Você estava forte e nada alcançava você. Não, agora também você cai. Só que o seu terreno biológico estando forte, você se levanta mais rápido, você cai menos forte, se machuca. Tem que começar todo dia a construir esse terreno biológico. Cultivar é que nem o amor, tem que regar o jardim. Terreno biológico é a mesma coisa. A agricultura a gente sabe, como você falou, todo dia tem que regar. Todo dia tem que cuidar. Por quê? Porque o seu foco e sua atenção continuada mantém o fluxo energético e criativo numa coisa, não tem por outro caminho. Aquela coisa cresce e floresce. Sim. Então, falta o sucesso, né?
É o sucesso, abundância, prosperidade. Eu quero usar esses 3 minutos de uma maneira inteligente, Thaís. Você é minha irmã do jornada, eu te amo de todo o meu coração. Só o último para colocar lá no final. Vai. Diga. Por favor, grupos de estudos e trocas de mudas e sementes. Trocas, ok. Porque esse conhecimento, essa prática, sabe, de se reunir para poder só falar sobre plantinha, como a plantinha cresce, como que sementinha que dá, esse não tem no livro. Não tem. Então a gente tem que se encontrar com as plantinhas e trocar a respeito delas. Minha flor... Mas aí, agora, por favor, usa os 3 minutos. Então, eu uso para reforçar esse meu carinho e apreço por você. Você é uma pessoa assim, maga, bruxa, alquimista, sensacional, que o meu amor é imenso e eu tenho uma gratidão sem... Eu não consigo nem mensurar isso daqui. Eu quero te agradecer por existir, realmente. E obrigada, meu amor, você é linda. Isso daqui, continuamos firme e forte. Você está em Maringá, mas você está no Paraná e, sobretudo, para essas coisas kármicas, nós somos, né, da mesma família kármica que não sofre nem do tempo, nem do espaço, que isso daqui são mental constructs, né? Quero te dizer que seguimos logo mais para fazer mais, para alimentar. Esperamos que vocês tenham se sentido participando de uma criação permacultural, de um espaço coletivo, que isso daqui só vem a ganhar forças e corpo à medida que a gente vem dando, né, sustentação energética e foco nele. Vamos seguindo, coloque seus comentários, suas perguntas aqui embaixo, tem os contatos assim para vocês entrarem em contato com o nosso coletivo e vamos que vamos. Obrigada, minha linda. Até logo. Beijo, querida. A gente se fala. Tchau, tchau.